Estamos no ar e vamos informar. Já foi interditada a pedonal da estalagem, cujos degraus e rampas estão a ruir em Viana. Moradores da urbanização Nova Vida continuam a reclamar da delinquência e também do mau estado das ruas. No Quilamba Quiache, a população quer intervenção da administração local para travar o crescimento dos focos de lixo. VTB África, o banco russo, deixa de operar em Angola por decisão dos acionistas. Arrancou hoje a 14ª edição da Feira Internacional de Benguela, com foco na captação de investimentos e também na expansão de bens e serviços. Escudo antimíssil americano vai custar mais de 500 mil milhões de dólares e terá satélites de vigilância. É quarta-feira, 21 de maio de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. As 4 vítimas da explosão da plataforma da Chevron, que estão a ser acompanhadas no Hospital Geral de Cabinda, mostram sinais de recuperação e estão estáveis. O diretor clínico do hospital apela calma às famílias e afirma que o quadro apresentado pelos pacientes é satisfatório. A equipa médica que acompanha os pacientes vítimas da explosão numa das plataformas da Cabgoc afirma que o quadro clínico dos doentes é satisfatório. São no total 17 vítimas. O Hospital de Cabinda está a acompanhar 4 pacientes. De ontem para hoje, os níveis de recuperação são satisfatórios. Manuel do Nascimento, diretor clínico em exercício, disse que os pacientes estão estáveis. Com relação aos pacientes que deram ontem entrada na nossa unidade a partir das 10 horas da manhã, fruto do incidente ocorrido no campo petrolífero de Malongo, os pacientes continuam estáveis. Nós recebemos em número de 4 e nesta altura estão estáveis, né? Está tudo controlado. Eles tiveram lesões, né? Fruto de queimadura, lesões dérmicas que de lesão dérmica vai de 31,5% a 2% de superfície queimada. De ontem para hoje não houve nenhuma situação que alterasse aquilo que fossem as nossas medidas iniciais, né? Que é aquele protocolo básico do atendimento ao doente queimado, né? Que passa pela hidratação, tratamento das lesões e alguma antibioterapia como ontem inicialmente instituído. Hoje continuamos com o mesmo protocolo terapêutico porque eles não houve alteração do quadro que sugerisse alteração das medidas ontem inicialmente tomadas. Vários especialistas foram mobilizados para fazerem o acompanhamento dos 4 pacientes que deram entrada aqui no Hospital Geral de Cabinda por conta da explosão que ocorreu numa das plataformas da Chevron. O diretor clínico do Hospital Geral de Cabinda, em exercício, Manuel do Nascimento, pede calma aos familiares e garante que a evolução do quadro dos pacientes é satisfatória. Nós vamos continuar a tranquilizá-los. Os pacientes já se encontram no hospital, já estão a receber atendimento especializado, estão a evoluir de modo satisfatório. Aconselhamos a calma, a tranquilidade, porque estamos nós em crer que o pior já passou, né? Está tudo controlado. A evolução nas primeiras 24 horas é considerada boa, estável. Então, a família que se mantém calma. A nossa reportagem contactou alguns membros familiares das vítimas que não quiseram prestar entrevista, mas disseram que há uma esperança por uma recuperação rápida. E já foi encerrada a pedonal da estalagem no município de Viana. A nossa reportagem mostrou ontem um avançado estado de degradação da passagem aérea. Entrevistada pela Rede Girassol, a diretora municipal de Transportes, Tráfego e Mobilidade de Viana, Laurinda Lunga, disse que não é a primeira vez que a pedonal é interditada. A responsável revela que a própria população remove os tapumes de vedação. Não é a primeira vez que o fizemos. Esta é a 3ª vez. Mas, infelizmente, alguns indivíduos de má fé, sempre que assim fizemos o encerramento, eles, na calada da noite,
retira o material que nós usamos e acaba por ficar aberta novamente. Mas já recebemos uma boa nova que veio do Instituto Nacional de Estrada de Angola, INEA, que no prazo de 20 dias irá ser intervencionada. Até lá, vamos aguardar. Como é que as pessoas vão fazer para poder atravessar, já que a pedonal vai estar encerrada? A Direção Municipal de Transporte, Tráfego e Mobilidade, em coordenação com a Polícia na Vertente de Trânsito e o especialista do INEA, criamos uma alternativa no tapete asfáltico. O que é que vamos fazer? Vamos remover 2 separadores de betão para posterior fazer a travessia dos peões, isso com auxílio da Polícia na Vertente de Trânsito. Os moradores do município do Quilamba-Quiache reclamam das quantidades de lixo na localidade e alegam que desde que a administração local começou um trabalho na Rua 3 para a abertura de uma vala, a situação piorou. Quem circula por algumas ruas do bairro Golfe 1 facilmente depara-se com amontoados de lixo que, em alguns casos, tornaram-se lixeiras. Giovanni Conguate declarou que na Rua 15 os mosquitos têm causado muitas doenças aos moradores e até já tiveram casos de mortes. Causa muito mosquito, malárias, porque aqui acabamos de perder uma jovem, doença de 2 dias, parotivo hiperudismo, 2 dias já acabou de falecer. E aqui há 2 semanas vi aqui uns jovens que estavam fazendo limpeza e depois da limpeza ele acabou de levar contentor. Agora nós estamos assim, o jeito que vamos estar, está mesmo muito feio mesmo. Uma lixeira a céu aberto, este é o cenário da Rua 3, no bairro Golfe 1, município do Quilamba-Quiache. A anciã Margarida Adão relembra os bons momentos que viveu na localidade e declara que desde que abriram a vala, a criminalidade aumentou. Aquela época passada, a gente não vivia assim. Vivia tudo bem. Não havia vala, não havia nada. Mas desde a multidão que nós viemos encontrar com ele aqui, em Angola, a vala era pequenininho, a água passava e dava a volta, aí tinha um beco que passava água para ir. Aquelas casas abandonadas, está abandonado muitos bandidos. Você não consegue andar à toa. Vai ser desmontado. Tem minhas filhas que trabalham e largam 21 horas, 22 já estão a vir, que trabalham no restaurante. Minha filha mais velha escaparam de lhe matar aqui mesmo, onde está aquela moça de pé, onde escaparam de lhe matar. Marcos Alberto disse que até o momento não obtiveram uma resposta sobre a continuação dos trabalhos na vala. Isso está muito feio mesmo. A administração veio por aqui, veio só fazer o seu trabalho, porque dia seguinte vamos meter se vala de quê, se vala para passar o comboio, se vala para passar não sei o quê. Ele fez esse trabalho, a administração pegou-se e foi-se embora. Até agora não dá resposta à população, como é que fica, como é que não fica. Esperança Vieira declarou que a falta de contentores no interior do bairro tem contribuído para o depósito do resíduo em locais impróprios. Agora está mal mesmo, como estão a ver mesmo, está muito mal. Estamos a viver mal mesmo. Torna-se isso por causa de quê? Porque não temos contentores próximos. Os contentores temos que encontrar lá na administração, é muito distante. Por isso que eles fazem isso, as casas abandonadas, deitam lixo. É vandalismo e à noite aqui não se anda. Você encontra bandido. Depois dessa vala, as pessoas para passar têm dificuldade. Pelo menos eu mesmo tenho muita dificuldade em passar aqui. Muita dificuldade. Eu, para mim, no mercado, eu tenho que dar volta. Porém, Marcos Alberto defende que a deposição do lixo no chão está associada à mentalidade dos munícipes. A mãe sabe como é que a população é. Já não quer ir no próprio contentor. A administração abriu a vala, o que é que se passa? O morador chega, deita o lixo no mais próximo que ele vê. Cada pessoa tem a sua consciência. Uns vão no próprio contentor, uns chegam aqui na vala, deita o lixo, como da forma que você vê ali, da forma que está. Uns moradores desse lado vêm, deita o lixo aí, não vai pelo contentor. O Quilamba-Quiache é um dos atuais 16 municípios da capital do país. 3 meses depois, a nossa Girassol, a Rede Girassol, a nossa equipa de reportagem, voltou à urbanização Nova Vida e a constatação é que pouco ou nada foi feito. Vias intransitáveis e esburacadas e mosquitos foram os cenários filmados em vários quarteirões.
Os moradores falam ainda de assaltos frequentes e também do saneamento básico deficiente. O Nova Vida só cheira mal. O cheiro dos esgotos continua a invadir as casas do projeto Nova Vida. Depois de uma reportagem que realizamos na região, problemas como buracos nas estradas, saneamento básico precário e delinquência ainda persistem. Olinka Cruz disse que é difícil levar visitas em casa devido ao mau cheiro. É vergonhoso trazer visita para nossas casas, porque por causa do cheiro, mau cheiro, e as vias mesmo. É lamentável, é triste isso. Um bairro desse bonito, como vocês vejam, com muitas árvores, flores, jardins, está nesse estado ao mesmo tempo. É complicado. Morador do bairro há mais de 20 anos, Ernesto da Silva, está agastado com a situação dos buracos na estrada e afirma que gasta mais de 200 mil kwanzas só em manutenção. Dentro da Nova Vida, está muito mal. A Nova Vida virou tipo campo. Nem campo, mas esse buraquinho está muito mal. Aqui não é mais Nova Vida. Porque entra toda a rua, aqui está muito mal. Está podre. Podre. Toda a rua da Nova Vida está muito mais podre. Vale a pena viver no campo ou no mato, que é aqui dentro da Nova Vida. Mais 200 mil kwanza. Só para comprar os terminais, o resto. Só dentro da Nova Vida. Eu não saio, esse carro não sai fora. Já Celestino Canda disse que a delinquência com recurso a motorizadas aumentou durante o dia. Aqui na igreja, no final da rua, durante aquele momento depois da missa em que todo mundo sai, os bandidos se misturam no meio da multidão, roubam as pessoas. E, por exemplo, aqui na rua, há uns 3 dias atrás, aqui na rua mesmo, nesta rua em que estamos, sim, ali no final da rua, havia uma senhora que estava no carro, eu não sei o que ela fazia, mas a minha irmã, quando saía para se dirigir à igreja, ela viu a senhora ser assaltada por 2 motoqueiros. Isso tem se tornado um tanto quanto recorrente. O débil fornecimento de água potável é outro problema no Nova Vida. Ele Domingos, que fornece água num dos edifícios, disse que cobram 250 kwanzas por bidão. E diariamente, num prédio de 24 apartamentos, fornecem mais de 200 bidões de água. Sim, aqui nesse prédio. Nos dirigimos até a administração do Quilamba Quiache, que garantiu que há 2 semanas a administradora local realizou uma visita de constatação que fez parte de um plano de intervenções para a criação de condições que permitem o arranque efetivo da requalificação do Nova Vida em breve. Feira Internacional de Benguela, humanização dos serviços e a aproximação aos clientes, os focos do Banco Sol no certame. Em destaque. Foi já aberta nesta tarde a 14ª edição da Feira Internacional de Benguela, a FIB 2025, a maior bolsa de negócios da região centro e sul de Angola. A cerimónia de abertura do evento, que decorre de 21 a 25 de maio, foi orientada pelo Ministro da Indústria. No ato participaram também diversas individualidades. O Estádio Nacional de Umbaca será o palco nos próximos 5 dias da exposição da maior bolsa de negócios da região centro e sul do país, com a participação de expositores nacionais e estrangeiros. No ato de abertura, o Ministro da Indústria e Comércio afirmou que o país caminha para a independência econômica. Um marco que coincide com os 50 anos da independência de Angola. Se em 1975 conquistamos a nossa liberdade política, hoje, meio século depois, reafirmamos aqui o nosso compromisso coletivo com a consolidação da independência econômica, alicerce para um futuro soberano e próspero da nação angolana. A par de ter desejado boas-vindas, o governador provincial de Benguela salientou que a realização da FIB simboliza mais um passo para a diversificação da economia do país. O foco da governação do nosso país tem sido posto no aumento da produção nacional, na diversificação da economia, no aumento do emprego, no aumento das exportações e na diminuição das importações. Esta 14ª edição da Feira Internacional de Benguela é mais um passo neste sentido, um passo no caminho certo.
Temos aqui a maior bolsa de negócios da região centro-sul do país e temos de tirar dela o maior rendimento. A realização da Feira Internacional de Benguela faz parte dos festejos dos 408 anos da cidade de Benguela e neste ano foi aliada aos 50 anos de independência de Angola. Fomentar a produção made in Angola é um dos focos da presente edição. Queremos que esta edição seja também um marco e uma afirmação daquilo que é a capacidade da província de Benguela, dos seus municípios, dos seus empresários e daquilo que pode contribuir, sem sombra de dúvidas, para o país, para cada vez mais fazer com que seja uma porta de entrada e uma porta também de saída de produtos feitos em Angola e que cada vez possa contribuir para aquela que é a segurança alimentar e que todos nós almejamos enquanto cidadãos e também enquanto empresários. São uma centena de expositores que durante 5 dias estarão mais próximo dos parceiros na 14ª edição da FIB 2025, que termina neste domingo, 25 de maio. E o Banco Sol está destacado na 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. A instituição, uma das várias expostas, leva ao certame humanização de serviços e também a aproximação aos clientes. Na 14ª edição da Feira Internacional de Benguela, todos os esforços para atrair o maior número de clientes vale e para a banca não é diferente. A título de exemplo está o Banco Sol, que para a maior montra de negócios do centro e sul do país leva consigo diferentes serviços, incluindo a abertura de conta para empresários e individuais. Para o Banco Sol estar presente na FIB representa uma grande oportunidade, visto que, sendo que a FIB tem o lema a segurança alimentar, nós trazemos produtos que adequam-se às pequenas e médias empresas e não só, também às empresas do agronegócio, toda a cadeia de valor de produção alimentar, de apoio também às indústrias alimentares, não é? Nós pensamos que com a FIB vamos poder massificar estes produtos para os beneficiários. Nós pensamos que, em termos de serviço, neste momento estamos em campanha, o Banco Sol está em campanha com um produto de depósito a prazo, que é o produto de Panda, que é um produto que remunera de forma antecipada, com uma taxa extremamente atrativa de 18%. Então nós pensamos que os particulares e as empresas que tiverem fazer neste momento investir os seus fundos, que podem aderir, visitar o nosso stand e não só, os nossos balcões estão preparados neste momento com toda a capacidade de atender e massificar esse produto. Mais do que oferecer os serviços primários e essenciais do banco, segundo Lyudmila Valente, diretora de Comunicação e Marca, a instituição bancária, na Feira Internacional de Benguela, quer olhar para a humanização dos serviços diante dos clientes que procuram os serviços ao longo destes dias. Para nós é uma oportunidade de reforçarmos as nossas ligações com as comunidades do centro e sul de Angola e não só, e também aqui reafirmarmos o nosso compromisso de termos um banco cada vez mais próximo, mais inclusivo e atento às necessidades dos nossos clientes. Portanto, é isso que nós pretendemos, humanizar cada vez mais a nossa marca, desenvolver produtos e serviços que possam efetivamente satisfazer as necessidades das famílias angolanas e também das empresas. Para quem não gosta de enfrentar as filas de espera e que já muito adia o momento de abrir a sua conta no Banco Sol, encontrou nesta feira a oportunidade. Abrir a minha conta hoje no Banco Sol foi simples e rápido. Aproveitei já, juntar o útil ao agradável, como já estou aqui na feira, e abri a minha conta evitando enchentes e filas. Não, na verdade já tenho uma conta há bastante tempo. Como é um banco que tem sempre se mostrado qualificativo e muito bem prestativo naquilo que eu procuro em qualidade de outros bancos, então decidi novamente simplesmente renovar o meu multicaixa. Para empresários ou pessoas singulares, o convite fica no ar.
Pronto, eu deixo um convite, obviamente, que nos visitem, caso se encontrem aqui na província de Benguela, que visitem o nosso stand. Nós estamos aqui com muita alegria. Neste momento de transformação positiva, nós queremos ouvir, queremos também dialogar para podermos então criar, de facto, produtos que possam ir ao encontro das necessidades dos nossos clientes. Portanto, nós estamos aqui até o dia 25 e esperamos a visita dos nossos clientes e futuros clientes. Banco Sol marca a presença na 14ª edição da Feira Internacional de Benguela, FIB, com foco na humanização dos serviços e aproximação aos clientes. E terminou em instantes o primeiro dia de atividades da maior montra de negócios do centro e sul do país, a Feira Internacional de Benguela. Nós vamos agora ao encontro do repórter Ernesto Jaime, que se encontra na cidade das Acácias Rubras. Ernesto, boa noite. Viva, boa noite aqui na Santos, boa noite aos telespectadores que nos acompanham neste horário. O momento é já de recolha e organizar algumas estandes daqui desta Feira Internacional de Benguela, que acontece aqui no Estádio Nacional de Ombaca. É a 14ª edição, cerca de 395 empresas estão aqui então a expor os seus serviços, à procura também de networking, na conexão e à procura também de oportunidades para poder então investir, uma vez que na província de Benguela oferece grandes potencialidades também voltadas para o setor agrícola, telecomunicações, entre outros serviços. Vamos à conversa com Manuel Novaes, que é administrador da empresa organizadora, para podermos ter um pequeno rescaldo daquilo que foi o primeiro dia. Qual é a apreciação que se pode fazer? Bom, a apreciação foi muito positiva. Começámos este primeiro dia com a abertura oficial da 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. Tivemos uma cerimónia que foi abrilhantada com a presença da Sua Excelência, o Sr. Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguéis, com o Sr. Governador Provincial de Benguela, com o Sr. Governador Provincial do Ambo. Tivemos também a presença da Vice-Governadora do Namibe e também da Vice-Governadora do Bié. O evento decorreu na tenda de conferências que nós instalámos pela primeira vez na 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. Tivemos uma sala repleta de empresários e visitantes institucionais que nos honraram com a sua presença. De seguida, depois dos discursos que foram preferidos, quer de abertura, quer de circunstância, fizemos a quarta fita, em que depois fizemos uma visita bastante prolongada às 395 empresas, como disse muito bem, que estão presentes nesta 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. Fizemos também uma visita ao Governo Provincial de Benguela e também a todos os municípios que estão presentes, que pela primeira vez estão presentes aqui os 23 municípios que foram criados. O ano passado tínhamos 10, este ano tivemos mais 13, portanto temos 23 municípios que foram apresentados pela primeira vez a todos os visitantes. Bom, esta questão da segurança alimentar é o tema principal desta 14ª edição. Como sabe, a Benguela está integrada no corredor do Lubito. O corredor do Lubito, que é um corredor estratégico para o Projeto Nacional de Desenvolvimento Socioeconómico. Nós temos aqui a presença quer do Lubito Atlantic Airway, quer também da AGL, quer também dos vários serviços associados ao Porto de Lubito. Este evento prima por isso mesmo, por poder apresentar in loco as potencialidades que este corredor do Lubito apresenta para as empresas nacionais poderem também escoar os seus produtos para as províncias limítrofes, quer para a República Democrática do Congo, quer para outras províncias, e também elas mesmas aproveitarem também, quer da República Democrática do Congo, para poderem escoar também os produtos através do Porto do Lubito. Isso é um dos aspectos principais. Nós
Para este ano temos várias conferências que irão decorrer na tenda de conferências que nós proporcionamos. Amanhã iremos ter 2 conferências para as PMEs, pequenas, micro, médias empresas. Uma que é sobre a parte das comunicações no desenvolvimento para as micro e médias empresas e também a digitalização das empresas. Na sexta-feira iremos ter uma conferência muito interessante, que é o mercado de capitais e a riqueza, que qualquer pessoa pode angariar, ter riqueza através do mercado de capitais, onde vai estar a Comissão do Mercado de Capitais e também vai haver uma palestra dirigida pelo professor Dr. Alves da Rocha. No sábado iremos ter uma conferência da Sonangol, da parte da Sonangás, propriamente dito, que vai também mostrar as potencialidades do gás na utilização das infraestruturas industriais. Isto vai ser muito importante e no domingo iremos terminar, como fazemos sempre, o closing, com a atribuição das melhores participações às empresas e com os prémios que são devidos. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Manuel de Novaes, administrador da imprensa organizadora da 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. O foco é a segurança alimentar, mas também é a diversificação económica. É o essencial deste apontamento em direto, aqui deste primeiro dia da Feira Internacional de Benguela, a maior montra do centro e sul do país. Boa noite. Boa noite, Ernesto Jaime. A região sul de Angola tem capacidade para fornecer carne de qualidade ao mercado nacional e contribuir para a redução das importações. Isto segundo os criadores de gado. As províncias da Huila, do Namibe e de Cunene, juntas, têm o maior rebanho bovino do país, com mais de 3 milhões de cabeças de gado. A região sul do país tem capacidade para fornecer ao mercado nacional carne de qualidade e contribuir para a diminuição das importações. A garantia do diretor comercial da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, que realça o grande potencial ganadeiro da Huila, Namibe e Cunene, que têm um rebanho de mais de 3 milhões de cabeças e que produzem carne em grandes quantidades. Nós, de facto, estamos numa zona que constitui o Complexo da Ordenha, com efetivo ganadeiro de realce e também com pastos doces em determinadas zonas, que faz com que nós aqui podemos e produzimos gado, produzimos carne e que podemos sim intervir no mercado com um determinado peso específico. Lutero Campos adianta que a maioria do gado é de criadores tradicionais e que está a ser melhorado para aumentar de porte e produzir mais carne. O responsável enfatiza que com a melhoria do gado tradicional, o tempo de crescimento dos animais para abate vai baixar. Pouco e pouco, no setor tradicional, hoje já se começa a ter o gado melhorado com a introdução de matrizes melhoradas para melhorar o gado, por um lado, aproveitando a rusticidade do gado tradicional e dando-lhe maior porte, dando-lhe maior corpulência, isto é, injetando carne cada vez mais e que esta carne seja produzida em menor tempo possível. O diretor comercial da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul lamenta a saída da região diariamente de centenas de cabeças de gado com destino a outras províncias, com destaque para Luanda. Para Lutero Campos, a solução passa pela construção de matadouros na zona que vão gerar empregos e valor acrescentado para a economia local. Todos os dias vão caminhões e caminhões para aquelas localidades. Seria oportuno que este gado fosse abatido aqui, daria uma mais-valia, naturalmente, aqui no local onde é produzido, é o que faz com que, ao nível do setor mais organizado, o setor empresarial, se vá fazendo pressão, a pouco e pouco, que se coloque ou se implante matadouros aqui, por formas a que a nossa carne possa sair daqui para todas as outras paragens.
A Aliança Interreligiosa de Apoio Regular e Sistemático realizou nesta quarta-feira em Luanda o seu terceiro encontro para promover o compromisso e a inclusão das lideranças religiosas nas ações de mobilização social ligadas à saúde. A criação da Aliança é uma iniciativa do Ministério da Saúde. A Aliança Interreligiosa tem estado mais próximo da comunidade para garantir a sensibilização, fiscalização e a qualidade de atendimento de saúde. Nesta quarta-feira, a Aliança organizou o terceiro encontro para fortalecer os laços de cooperação com o Ministério da Saúde no sentido de melhorar as questões de saúde nas comunidades. Dentro daquilo que é a liderança comunitária, a Igreja também tem um papel importante. E nós queremos e pretendemos, através da Igreja, aumentar a sensibilização, a conscientização das pessoas sobre os cuidados a ter para prevenir as doenças. Este encontro teve como intuito levar às comunidades, por meio das igrejas, a mensagem sobre os cuidados a ter com a saúde, de forma particular a cólera. Nós temos desenvolvido várias atividades no que diz respeito à promoção da saúde e bem-estar da comunidade. Eles nos ajudam a passar as mensagens sobre a prevenção de certas doenças, mudança de comportamento dos seus fiéis que estão inseridos numa determinada comunidade. A Delegação Provincial da Saúde de Luanda está a criar essas alianças entre as igrejas para assim poder transmitir melhor, né, a saúde pública nas igrejas. Porque nós sabemos que a direção provincial não consegue chegar em todos os sítios e passando a informação na igreja, temos a certeza que a comunidade que está ao redor daquela igreja terá conhecimento de facto, né, sobre as situações pandêmicas que a gente está a viver neste momento. Primeiro passarmos a sensibilizar os fiéis muçulmanos no cumprimento daquilo que são as ordens emanadas pelo governo, sobretudo o Gabinete da Saúde, daquilo que tem se passado com relação que passou pela pandemia, agora estamos no pós-cólera, né? E nós fizemos sempre essa sensibilização para que os nossos fiéis também possam cumprir aquilo que são as ordens do governo. Nós, a nível do Conselho das Igrejas do município do Kazenga, membros também da Aliança Provincial, do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda, a Unicef e as igrejas, temos feito sim um trabalho de grande envergadura naquilo que tem a ver com a sensibilização das famílias, das comunidades, sobretudo dentro das igrejas, daquilo que tem a ver com a prevenção das enfermidades. Segundo os líderes religiosos, o retorno com as comunidades tem sido positivo. O feedback tem sido bom, de facto, a comunidade tem respondido. Quando o Conselho das Igrejas do município informam sobre a nossa presença para o processo de sensibilização, nos abrem as portas e conseguimos, sim, juntamente com o Gabinete Provincial da Saúde de Luanda e a Unicef, levar a mensagem da sensibilização. Anteriormente, algumas pessoas tinham uma certa rejeição por conta das suas crenças religiosas, mas hoje temos já uma abertura em algumas comunidades religiosas, conseguimos entrar, falar sobre saúde sem nenhuma restrição. Isso é o ganho que nós temos por criar esta aliança religiosa. Neuza Lazares, chefe do Departamento de Saúde Pública de Luanda, atualizou os casos de cólera em Luanda. Nas últimas 24 horas, a província de Luanda notificou 14 casos de cólera, tendo um caso de óbito extra-hospitalar que aconteceu na comunidade, no município do Quilambaquiache. Dizer que, como sabemos, o epicentro foi o Cacoaco, mas nas últimas semanas os municípios do Quilambaquiache, Viana, Molenvos e até Belas têm estado a registrar casos, mas atendendo ao término da época chuvosa, esses casos também reduziram. A Aliança das Instituições Religiosas da província de Luanda é uma iniciativa que reúne diferentes comunidades baseadas na fé para promover comportamentos positivos em saúde com foco na criança, financiado pelo Unicef. Daqui a pouco, o desporto com as emoções da final do Unitel Basket, a melhor de 7 jogos. Veja também o que foi apreciado no Fórum de Petróleo e Gás. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já.
dólar no mercado de gás e também abordar os desafios da transição energética no continente africano. Durante a abertura, representantes do governo angolano, da região africana, da Petrofund e da Global Gas Center destacaram a importância de Angola como uma plataforma de cooperação regional no setor dos hidrocarbonetos. De acordo com o presidente do Conselho da Administração da Petrofund, o objetivo do fórum é a criação de uma plataforma regional que movimenta o setor de óleo e gás em África. Como vocês sabem, Angola é o segundo produtor de petróleo em África. Então, nós estamos aqui a criar uma sinergia em que Angola vai ser um parceiro com os outros países de exploração de petróleo e gás. Neste momento, as grandes reservas de gás estão aqui no sul de África, podemos dizer Angola, Namíbia, Moçambique, Guiné Equatorial. Então, este fórum, nós trouxemos experts nesta matéria, vamos criar conferências, vamos criar B2B, então, para que Angola seja, quer dizer, nós estamos aqui como um parceiro mais e trouxemos os experts na matéria. Na primeira sessão de debates dedicada às tendências de mercado e o papel da Angola no renascimento do gás em África, vários gestores de empresas petrolíferas intervieram para sublinhar a necessidade de acelerar a diversificação energética. De acordo com a diretora executiva da Petrofund, Beatriz Silva, deve-se investir em infraestruturas de gás e reforçar os quadros técnicos locais. A maior solução para o conteúdo local é o empoderamento. Nós temos que formar as pessoas. O conteúdo local tem que estar preparado para este novo desafio. É um desafio gigante. A indústria petrolífera e de mineração é uma indústria com muita velocidade. Então, nós naturalmente temos as pessoas como o foco principal, que é o principal ativo de qualquer sociedade, de qualquer país. E então, naturalmente, temos que empoderar as pessoas, formar as pessoas. E na visão do presidente do Conselho da Administração da Iniciativa de Foco do Conteúdo Local, Christian Mukaj, a África tem uma janela estratégica para afirmar-se como líder global em gás natural se apostar em projetos integrados e parcerias sustentáveis. O gás é uma commodity vendido é global e nós conseguimos dar conta disso porque a Europa, principalmente os países mais frios, dependem muito do gás para a sua sobrevivência e criação de energia. Então, Angola também pode aproveitar esta oportunidade de falar a mesma língua com o mundo, que é a venda do gás, né? Que a África tem, na verdade, tem um potencial muito grande em termos de números e reservas de gás, mas não está a ser aproveitado. De acordo com os responsáveis do evento, que vai até sexta-feira, a meta é permitir a literacia sobre o setor de óleo e gás em Angola, um ramo que mobiliza mais de 5 bilhões de dólares anuais. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu, nesta quarta-feira, manter a taxa BNA em 19,5%, bem como a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 20,5%. Já a taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, esta também se mantém em 17,5%. O anúncio foi feito pelo governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias, durante a reunião ordinária do Comitê de Política Monetária, realizada na tarde desta quarta-feira em Luanda. Adicionalmente, o Banco Central decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional de 20% para 19%. Taxa BNA em 19,5%. Manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 20,5%. Manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 17,5%. Adicionalmente, o Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional de 20% para 19%. De acordo com o governador do BNA, estas decisões tiveram em consideração
o ambiente de incertezas no cenário internacional. As decisões tiveram em consideração o ambiente de incertezas no cenário internacional, que pode impactar negativamente a economia nacional, não obstante manter-se a trajetória de desaceleração da inflação. Quanto à atualização dos preços das taxas de manutenção que os bancos comerciais estão a fazer, o regulador financeiro angolano diz que os bancos são livres de o fazer, uma vez que são concorrentes. Mas, segundo Marília Poças, administradora executiva do Banco Nacional de Angola, os bancos não podem fazer descontos de comissões de manutenção dos cartões a contas de salários. Quer o 318, quer o 5 também, que prevê que para as contas de salários não é permitida a cobrança de comissões de manutenção de contas na emissão de cartões. Naturalmente que na remissão, se um cliente perder um cartão, o banco teria direito de fazer a cobrança. Como eu referi, caso sejam as nossas equipas de inspeção comportamental, normalmente quando vão os bancos fazer ações respectivas, têm avaliado essas situações. Caso sejam detectadas alguma irregularidade de incumprimento normativo, os bancos são instados a fazer regresso desses montantes cobrados indevidamente aos clientes e é instaurado o competente processo disciplinar previsto nas normas. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária será realizada na cidade do Soio, província do Zaire, nos dias 17 e 18 de julho. O VTB África, banco russo que opera em Angola desde 2006, vai fechar as suas portas. A decisão é dos acionistas da instituição financeira. O banco de origem russa, VTB África, que funciona em Angola desde 2016, foi extinto. A medida vem de uma decisão voluntária dos acionistas. Segundo avançou nesta quarta-feira o governador do Banco Central, Manuel Tiago Dias, durante a reunião do Comitê de Política Monetária. Assim, o banco deixa de fazer parte do sistema financeiro angolano. Desaceleração da inflação. No que diz respeito à economia internacional, o contexto econômico mundial foi dominado pelo aumento das incertezas e volatilidade nos mercados financeiros, com impactos negativos sobre a atividade econômica e o comércio internacional. Vale realçar que, desde 2022, que o banco de origem russa não consegue fazer o aumento de capital para garantir o mínimo de 15 mil milhões de kwanzas de capital social exigido pelo Banco Nacional de Angola. O facto é que as sanções impostas à Rússia dificultaram as operações das instituições financeiras russas espalhadas pelo mundo, já que muitas delas não conseguem fazer transferências em dólares ou em euros, o que, por um lado, acabou por dificultar também as operações do VTB Angola, que estão muito ligadas ao negócio dos diamantes. A título de exemplo, as sanções à Rússia provocaram problemas à multinacional russa da Alrosa, sócia da Sociedade Mineira de Catoca, que já apresentou dificuldades para movimentar capital para fora de Angola, nomeadamente a transferência de dividendos, mas também o pagamento de salários em moeda estrangeira a trabalhadores de nacionalidade russa e de fornecedores estrangeiros de equipamentos e serviços. Até ao início da guerra na Ucrânia, essas transferências eram feitas através da sucursal em Luanda do Banco Russo VTB, que, entretanto, está afastado do sistema SWIFT e, por isso, não pode transacionar em dólares ou euros. Taça COSAFA. Sorteio ditou os adversários de Angola na competição. Em destaque. E já estamos na página internacional. O selecionador Pedro Gonçalves divulgou a lista dos convocados para os próximos compromissos dos Palancas Negras. Primeiro, Angola vai tentar revalidar o título da Taça COSAFA, que acontece de 4 a 15 de junho na África do Sul. Vem aí a Taça COSAFA e nesta quarta-feira foi feita a divulgação da convocatória da seleção de honras. 31 jogadores fazem parte da lista do selecionador Pedro Gonçalves. Sendo Angola a detentora do título, o objetivo principal passa por revalidar. Consideramos que foi bastante vantajosa, para além de que revalidámos o título de campeões da COSAFA 20 anos depois. Evidente que as expectativas crescem,
naturalmente. Um ano de 2024 que terá sido único não é comum, apesar de o nosso esforço é que cada vez venha a ser mais comum ter anos como o de 2024. Portanto, temos as expectativas elevadas. Naturalmente, sentimos que somos candidatos, mais uma vez, a vencer esta edição da COSAF, mas temos de o provar dentro do campo. No grupo de Angola estão as seleções da Namíbia, Malawi e Lesoto. Apenas uma seleção passa para as meias finais. Nesta Série B, Pedro Gonçalves olha para a Namíbia como o maior oponente de Angola, sem desprimor as outras seleções. Ainda não sabemos a ordem, portanto, o alinhamento dos jogos com quem jogamos a primeira, com uma consistência já significativa. O ano passado jogámos 3 vezes com a Namíbia, 2 na edição da Taça COSAF e uma na CAN. E a seleção da Namíbia não variou muito. Aliás, da seleção que nós encontramos na CAN para a Taça COSAF, só 3 jogadores da equipa inicial é que alterou. Portanto, estamos à espera de jogos extremamente competitivos. Malawi regressa novamente à COSAF, salvo erro, o ano passado não esteve presente. Uma seleção extremamente competitiva. O Lesoto, jogámos com eles recentemente e, portanto, e também jogámos o ano passado na edição da COSAF. Sabemos bem a competitividade que coloca em todos os jogos. O selecionador nacional avançou ainda que não jogará a toalha ao tapete na luta pela vaga no Mundial e que essa seleção também será preparada para o CHAN. A concentração acontece no dia 26 do corrente mês, ainda com o grupo reduzido, e dos 31 atletas, apenas 23 vão fazer parte da convocatória final. Recordo que Angola já conquistou a Taça COSAF em 4 ocasiões, nomeadamente em 1999, 2001, 2004 e em 2024. E já são conhecidos os adversários da Seleção Nacional na Taça COSAF, que acontece de 4 a 15 de junho na África do Sul. Namíbia, Malawi e Lesoto são os adversários dos Palancas Negras no grupo B da Taça COSAF. O evento desportivo que acontece na África do Sul com 4 grupos, sendo que nos grupos A e B estarão 4 equipas, mas no C e B apenas 3. O nosso país quer voltar a conquistar a competição, sendo o atual detentor do título conquistado em 2024. Pedro Gonçalves divulga ainda nesta quarta-feira os seus eleitos para a Operação COSAF. A Rede Girassol sabe que o treinador português não poderá escolher um número considerável de atletas que atuam no exterior do país. No grupo A constam as seleções da África do Sul, Moçambique, Mauritânia e Lesoto. No grupo C, Marrocos, Madagascar e Eswatini, ao passo que no grupo D estão as seleções da Zâmbia, Comores e Botsuana. Recordo que os Palancas Negras têm na galeria 4 taças, nomeadamente em 1999, 2001, 2004 e 2024. Petra de Luanda e 1º de agosto iniciaram hoje no pavilhão da Cidadela Desportiva a disputa de play-off da final da 47ª edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, o Unitel Basket, a melhor de 7 partidas. As duas equipas voltam a encontrar-se 3 anos depois, o último duelo decisivo. Nós vamos ao encontro agora do Manuel da Cruz, que se encontra no pavilhão principal da Cidadela Desportiva, para mais detalhes. Manuel, boa noite. Quais são as novidades desta primeira final? Boa noite, Tina. Boa noite, audiência da Rede Girassol que nos acompanha neste momento. Terminou em instantes o primeiro jogo da final dos playoffs do Unitel Basket, com o Petra de Luanda a vencer o 1º de agosto por 89-78 nesta partida, onde o poste tricolor Yannick Moreira, com 25 pontos, foi o cestinha da partida. No lado do agosto, destacou-se o extremo base Valdemar Avelino, com 17 pontos anotados. Na história do jogo, o 1º de agosto entrou melhor, venceu o primeiro quarto por 19-17,
o Petro recuperou e foi ao intervalo em vantagem por um ponto de diferença, 40-39. No terceiro período, os tricolores agigantaram-se e mostraram-se porque que são os campeões nacionais, bem como também campeões africanos, ao vencerem por 61-57. O Petro de Luanda e o 1º de agosto voltam amanhã aqui no parquet do pavilhão principal da Cidadela para o segundo jogo desta final, a melhor de 7 para o momento. Despedem-se a partir do pavilhão principal da Cidadela Leandro Diogo e Manuel da Cruz. Saudações, Manuel da Cruz e Leandro Diogo. O memorando entre a Universidade de Agostinho Neto e a Universidade de Buenos Aires, assinado há 3 anos para a formação de especialistas nas áreas de neurodesenvolvimento, não é implementado até agora por falta de verba. A informação foi prestada durante a Conferência Internacional sobre Educação Especial, que teve lugar em Luanda. Com preocupação, Ana Paula Vitor, diretora do Centro de Neurodesenvolvimento, fez a revelação no auditório que juntou pilares fundamentais para a evolução da educação especial no país. A gestora sublinhou que, se efetivado o memorando, vai reduzir a grande carência de profissionais especializados em neurodesenvolvimento. Este acordo está parado, não foi ainda implementado, pois a Universidade de Agostinho Neto precisa de verbas para poder avançar com este projeto. Se nós tivéssemos estas especialidades a serem lecionadas nas nossas universidades, teríamos um número bastante mais abrangente e que também poderia atender um número de crianças necessitadas. 40 a 60 crianças especiais são atendidas no referido centro, entre os diagnósticos síndrome de Down, autismo, hiperatividade e déficit de atenção. A preocupação tem de ver com as crianças que chegam com uma idade já avançada. E os pais apercebem-se tarde de que há instituições que podem ajudar a levar a sua criança a uma melhor condição, a preparar melhor para o acesso à educação e mesmo ao mercado de trabalho também. Nós temos pacientes no Plasticina que nos chegam com 14 anos, temos pacientes que nos chegam com 25 anos, portanto, já em fase adulta, da mesma forma como também temos pacientes que chegam numa fase de atendimento precoce. E a diretora do Instituto Nacional de Educação Especial, Janice Neves, ressalvou que a política do governo angolano tem sido a inclusão de crianças especiais em salas comuns, sendo o maior dos resultados as salas com recursos multifuncionais. 1.644 escolas inclusivas, 292 núcleos de apoio à inclusão, controle a nível do país 22 escolas especiais. Com relação à política de formação ou de inclusão às pessoas com deficiência, nós formamos 6.871 professores e 3.536 gestores escolares. Nós controlamos um total de 44.916 alunos com deficiência a nível de Angola. Com essa conferência internacional, a Fundação BAI pretende reafirmar o compromisso da educação como pilar estratégico para transformar a sociedade, disse a presidente do Conselho de Administração, Inoxelina de Carvalho. Que hoje temos cada vez mais pessoas especiais e é preciso que nós incluamos, que tornemos a nossa educação inclusiva, que tornemos o acesso à educação de qualidade para todos. E, naturalmente, a Fundação não tinha como ficar à margem do tema. Decidimos trazê-lo à discussão para a sociedade civil, para os parceiros, para o governo. Temos aqui conosco representantes do Ministério da Educação. E o que queremos fazer é sair daqui com mente aberta, com ideias que nos levem à ação, à prática, mais do que conversa, pura conversa. Queremos ação e é por isso que trazemos o tema à discussão. Agendada para 2 dias, participam da Conferência Internacional sobre a Educação Especial representantes do Ministério da Educação, da Agência das Nações Unidas em Angola e membros da sociedade civil.
Os deputados aprovaram hoje a Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2023. Na sessão orientada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, os parlamentares recomendaram rigor e transparência na execução do Orçamento Geral do Estado. A quarta reunião plenária da Assembleia Nacional foi também dominada pela apresentação de declarações políticas das forças políticas representadas na Casa das Leis. A Conta Geral do Estado, referente ao exercício fiscal de 2023, registrou um superávit nominal de 235,57 mil milhões de kwanzas. As receitas totalizaram 20,33 bilhões de kwanzas, sendo que as despesas foram de 20,10 bilhões de kwanzas. A Conta Geral do Estado foi marcada pelo acolhimento de 17 das 21 recomendações do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2022, correspondendo a cerca de 81% de implementação. Para a inversão do quadro, no mesmo ano, o governo começou a implementar ações que têm como pano de fundo a diversificação econômica, através da aposta no setor produtivo. Iniciamos a implementação de um pacote de medidas que incluiu a institucionalização do crédito agrícola de campanha, a proteção da produção nacional, a capitalização do FADA, do Fundo de Garantia de Crédito, do Fundo de Capital de Risco, bem como a otimização do papel do BDA para a potenciação de cadeias produtivas essenciais. O Partido Humanista de Angola criticou a disparidade entre os números que constam na Conta Geral do Estado e a realidade social, ao mesmo tempo que o PRS advertiu para o atraso recorrente na apresentação do documento, o que fragiliza o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Nós não vimos ali o país. Vimos uma ausência. A ausência do povo, que continua a ser estatística sem rosto nas páginas do poder. A Constituição da República e a Lei da Administração Financeira do Estado são claras quanto ao estabelecimento desses prazos. Infelizmente, tais prazos não têm sido cumpridos. Numa curta intervenção, a FNLA manifestou preocupação com os constantes maus-tratos contra trabalhadores angolanos por parte de empregadores chineses. No âmbito da relação jurídico-laboral, em que os nacionais aparecem numa posição de subordinação e discriminatória. Por consequente, recomenda-se a tomada de medidas visando estancar tais abusos. E para manter a tradição, os partidos com maior representatividade parlamentar optaram por trocar acusações, tendo a UNITA apontado imensas falhas na gestão do MPLA, que, em resposta, assegurou que o país caminha para a estabilidade e os problemas enfrentados são tratados com responsabilidade, apesar de reconhecer que o desafio é fazer mais e melhor. As famílias estão desesperadas e as instituições da administração pública do Estado estão completamente descredibilizadas, pois o Executivo está sem soluções, está esgotado, está cansado. O grupo parlamentar do MPLA entende que muito tem sido feito, apesar das limitações que enfrentamos como nação. Neste momento, o desafio é fazer mais e melhor. Neste sentido, exortamos o Executivo a continuar e a intensificar as ações que visam garantir uma gestão financeira rigorosa, eliminando o desperdício de recursos e combatendo implacavelmente a corrupção. A Conta Geral do Estado, principal instrumento de prestação de contas do Estado angolano, reflete o desempenho da gestão orçamental, financeira, patrimonial e operacional de 2023. Técnicos de frio e promotores de vendas de materiais e produtos do ramo admitem que a estação de Cacimbo é das mais difíceis de suportar por causa da baixa procura pelos serviços e também da baixa compra de aparelhos de ar-condicionados. Numa ronda feita hoje pela Rede Girassol, os técnicos confirmam que neste período é fundamental se capacitar em outras áreas de refrigeração, como no conserto de arcas e geleiras, para se manter no mercado.
Na corrida desenfreada para se manter no mercado de refrigeração em tempo de frio ou cacimbo, os técnicos desta área procuram se adaptar à atual fase, fazendo formação para a reparação de arcas ou geleiras. O técnico de frio, António Pedro, diz que nesta época a procura pelos serviços baixa em torno dos 75%. Porque é uma época em que as pessoas não têm tanta necessidade de adquirir assim ou estar num lugar com um ambiente mais frio, mais fresco, porque o clima em si já oferece, não é, condições climáticas para que a pessoa possa então se sentir bem dentro da sua própria casa. E prontos, nessa época, na verdade, a procura cai, eu posso assim dizer, 75%. Já José Luís Bebeca entende que nestes 3 meses da estação de frio, o esforço tem de ser redobrado. Baixando o rendimento, o que nós fizemos é, fazendo um esforço enorme, né? Aquilo que é criar outras habilidades, não dependendo só do frio, como pelo menos dar uma formação técnico-profissional de frio também, de modo a angariar um fundo. E aquilo, graças a Deus também no tempo de frio, as arcas vão estragando, então aproveitamos fazer aquilo que é trabalho de arca, reparação de arca, geleira, freezer, mais ou menos isso, no nosso dia a dia. Nessa época, os nossos trabalhos sobressaem mais quando é conserto de arca e geleira, porque eu posso assim dizer que arca e geleira não tem estação. Todo mundo tem a necessidade de conservar os seus produtos, não é? Nos frigoríficos, arcas e etc, tudo mais. Mas se falarmos de ar-condicionado ou climatização, então ela cai. Só em arcas e geleiras é que não tem estação, é ali que a gente consegue se manter, não é? Fazer alguma coisa para resistir à estação de frio, para que não venha faltar assim um pão no bolso. Há sempre uma diferença, mas agora, no tempo de frio, a clientela é mesmo assim normalmente. Não é para todos os dias como antes, mas pronto, conseguimos notar a diferença mesmo. Alguns materiais atualizamos os preços, baixamos um pouquinho, mas agora tem outros materiais que os preços mantêm-se. Em relação aos preços cobrados pelos serviços, estes, segundo António Pedro, não sofrem muita alteração. Se a manutenção, vamos supor que uma manutenção, uma lavagem de ar-condicionado 6.000 kwanzas, seja na época de calor ou época de frio, mantém 6.000 kwanzas. Mas há uns já que preferem, olha, está em a estação fria, então a procura baixa, então vou reduzir para 3.000 kwanzas. Na realidade, há uns mantêm, uns preferem baixar. Agora, com relação às arcas e geleiras, o preço é único, porque essa aí não tem estação, seja quente ou fria. Um profissional especializado na instalação, manutenção e reparação de sistemas de refrigeração e climatização trabalha com diversos tipos de equipamentos e sistemas, desde pequenos aparelhos domésticos até grandes instalações industriais. Vale aproveitar a época para fazer manutenção nestes aparelhos. Veja no próximo bloco a atualidade fora de portas e também o escudo antimíssil americano, que vai custar mais de 500 mil milhões de dólares e deve ficar concluído em 2029. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. O futuro dos seus trabalhadores depende das suas contribuições. Regularize voluntariamente a sua dívida com a Segurança Social e garanta que eles tenham acesso às prestações sociais. Você sabia que pode fazer um acordo de pagamento? É simples, rápido e assegura a proteção de quem trabalha ao seu lado. Não deixe para depois. Regularize já. Para mais informações, ligue para o nosso call center 923 190 040. INSS, uma família que cuida de outras famílias. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital.
Vá a tvcap.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Bem-vindos à terceira e última parte do jornal. A Justiça da República Democrática do Congo condenou o ex-primeiro-ministro Matata Ponyo a 10 anos de trabalho forçado, depois de acusado de desvio de fundos que eram destinados a um projeto agrícola. Veja no Compacto Internacional. Que serviu no governo do ex-presidente Joseph Kabila entre 2012 e 2016, foi condenado pelo desvio de 245 milhões de dólares destinados a um projeto agrícola. A sentença é o culminar de um processo, cujas investigações começaram em 2021. A equipa de defesa de Matata Ponyo nega que terá havido irregularidades e afirma que o processo teve motivações políticas. Para além do antigo primeiro-ministro do governo de Kabila, foram também condenados à revelia a 5 anos de trabalho em Gaza. A denúncia foi feita por um responsável das Nações Unidas que assegurou que 68 veículos estão preparados para entrar em território palestiniano. Entretanto, Israel argumentou que o Hamas utilizou a ajuda humanitária que entrou anteriormente em Gaza para lucrar com a sua venda e prolongar a guerra. Israel anunciou a autorização para a entrada de 100 caminhões na faixa de Gaza, depois de mais de 2 meses e meio de bloqueio total. A ONU, no entanto, considera a medida uma gota no oceano, tendo em conta o cenário atual, e vários países exigiram de Israel o desbloqueio total para permitir a entrada de mais ajuda à faixa de Gaza. As autoridades inglesas anunciaram que o país está prestes a lançar uma vacina de rotina contra a gonorreia. A Inglaterra tornar-se-ia assim a primeira nação a alcançar o feito na luta contra o aumento da infecção, que é a segunda doença sexualmente transmissível mais comum no país. Os cidadãos aptos começam a receber a vacina nas clínicas locais a partir do dia 1 de agosto. Segundo a Africa News, especialistas de saúde esperam que a vacina reduza a propagação e a gravidade das infecções, especialmente porque a resistência a antibióticos essenciais continua a aumentar. O escudo antimísseis dos Estados Unidos pode custar mais de 500 mil milhões de dólares. O mecanismo, designado Domo de Ouro, é inspirado no Domo de Ferro de Israel. O Domo de Ouro prevê satélites de vigilância e também de ataque para derrubar mísseis inimigos. Entretanto, o orçamento pode ser ainda maior e o prazo para conclusão superior a 2029, tempo este estipulado pelo presidente americano. O Domo de Ouro é um sistema de defesa antimísseis inspirado no Domo de Ferro de Israel. O projeto é avaliado em mais de 500 milhões de dólares e está em desenvolvimento pelo Pentágono. Trump disse que quer concluí-lo até o final do mandato em 2029. No ano passado, ele falou na construção de um sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro para garantir que nenhum inimigo pudesse atacar os Estados Unidos da América. Na ocasião, citou o Domo de Israel. O Domo de Ouro foi concebido para incluir capacidades terrestres e espaciais capazes de detectar e parar mísseis em todos os 4 estágios principais de um possível ataque, detectá-los e destruí-los antes do lançamento, interceptá-los no estágio inicial do voo, pará-los no meio do caminho no ar, detectá-los nos minutos finais enquanto deixem em direção a um alvo. Segundo a agência de notícias Associated Press, uma fonte sob condição de anonimato revelou que, nos últimos meses, o Pentágono está a desenvolver opções para o projeto com base num custo médio alto e extra alto. A diferença entre as 3 versões teria como base, em grande parte, uma variação na quantidade de satélites e sensores, além de mecanismos espaciais para interceptar que seriam adquiridos pela primeira vez. Especialistas do setor mostram-se receosos quanto ao plano de Trump de concluir o projeto em 2029, tanto por eventuais resistências políticas quanto a eventuais dificuldades de financiamento. O Escritório de Orçamento do Congresso estimou este mês que só os componentes espaciais do Golden Dome poderiam custar até 542 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Donald Trump solicitou um investimento inicial de 25 bilhões de dólares.
Hoje ficamos por aqui. Amanhã tem mais informação no Girassol Jornal. Fique com o restante da nossa programação preparada para si. Fique bem. Boa noite.